A essa casa que de décadas de um excelente trabalho da doutrina, e estaremos compartilhando um pouco daquilo que temos estudado e aprendendo bastante também com vocês. Vocês vão perceber que o tema vai ser essa questão da troca, né? Mas, primeiramente, como o nosso querido Gui falou, vamos nos conectando ao nosso Mestre Jesus, elevando o nosso pensamento ao alto, buscando nas esferas mais sublimes toda a orientação, todas as bênçãos, toda a paz e o equilíbrio, para sorver desse alimento espiritual que aqui nessa noite viemos buscar. Que os nossos mentores, nossos benfeitores espirituais, nos intuam, abram os nossos corações e nossas mentes, para que saiamos daqui melhores do que entremos. Assim seja. Muito bom. Acho que eu vou apagar a luz aqui, né, seu Gui? Aqui? Já aprendi, tá vendo? Nós falaremos sobre psicosfera. É um nomezinho que pode parecer complicado, mas vocês vão perceber que é bastante simples. E eu vou primeiramente contar a história de porquê, de onde nasceu esse tema naquilo que temos falado pelas casas espíritas. Eu estava acompanhando uma pessoa muito querida num hospital psiquiátrico espírita. Essa pessoa tem a dependência do álcool, e o presidente da casa, falando para uma plateia eminentemente protestante, meio que falou sobre isso que vamos falar, com outros termos, mas com muita propriedade, dizendo da preocupação que devemos ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque estaremos vibrando na psicosfera, na atmosfera espiritual, tudo aquilo que está em nosso coração e nossa mente. Por favor, Luiz, pode passar? Vamos lá. E ele começou dizendo sobre a força do pensamento. Ali nós temos a Terra, aquele planeta vermelho é Marte, tem um cidadão da Terra emitindo ou recebendo alguma coisa na mente. Aqui nós temos um outro ser também captando e emitindo coisas. E ali no meio do caminho nós temos um cafezinho coando. A força do pensamento, nós estamos falando de mediunidade, estamos falando de telepatia, estamos falando de uma outra situação. Quando pensamos, o nosso pensamento ele caminha pela atmosfera e não há para ele barreiras físicas ou temporais. O que significa dizer que uma palavra lançada, o dito popular já fala isso, que às vezes uma palavra lançada, ela não tem volta. Ela foi. E ela continua vagando pelo universo. Assim, se nós aqui estivermos vibrando fortemente uma vontade de tomar um cafezinho coando, um bolinho de fubá, alguma coisa assim, e tiver um marcianinho que esteja lá com o amigo dele falando sobre o mesmo assunto e captar na mesma sintonia, ele vai ficar com uma vontade ainda maior, porque ele vai captar um pouquinho da nossa vontade. Eu disse que o que me motivou a falar sobre isso foi aquele tema num hospital psiquiátrico. E o exemplo dado naquele momento foi: nós estamos na nossa casa, assistindo televisão, passa uma propaganda da cerveja e nós salivamos, ficamos com vontade de tomar aquela cerveja. Essa nossa vontade plasma, nosso pensamento plasma uma cervejinha gelada e ela fica aqui flutuando na sala da nossa casa. Aí, aquele nosso parente, que tem problema com álcool, chega em casa, estava trabalhando, ele vem para casa.
e ele capta aquele nosso pensamento e aumenta a vontade dele de beber. Faz sentido isso? Eu gostaria que a gente compartilhasse as informações. Eu não vim aqui apenas trazer, eu vim buscar também, viu, gente? Então, vai enriquecer bastante a opinião de cada um de vocês e esse nosso intercâmbio. Muito bom. Durante todos os tempos, na guerra bastante, isso na Segunda Guerra Mundial muito fortemente, as pessoas, as nações, estudaram muito sobre a telepatia. Então, por isso que eu falei, não tem barreira física nem temporal. Experimentos de alguém que está dentro de um cofre forte, uma parede muito grossa de aço, mexendo em algum objeto ou desenhando alguma coisa, e alguém num outro ambiente, telepaticamente, sabia o que ele estava fazendo. Também, quantas vezes não aconteceu na casa de cada um aqui, de tocar o telefone e falar, é fulano que está tocando, a gente já sabe que é. E isso não tem a ver necessariamente com mediunidade, tem a ver com sintonia de pensamento. E nós vamos discorrer sobre esse assunto para compreender a psicosfera e, principalmente, para compreender qual é a nossa responsabilidade para a melhoria da psicosfera do planeta Terra, que nada mais é do que a somatória da psicosfera individual de cada um de nós. Você pode mudar, Luiz? Nossos pensamentos e os nossos sentimentos, o que eles não são? Eles não são inócuos. Então, se nós já tínhamos aprendido que vibramos e alguém capta o que pensamos, esses pensamentos, esses sentimentos, pode clicar mais uma vez? Eles podem ser bons ou ruins. Eu trouxe essa imagenzinha para fazer um paralelo com a atmosfera. Né? Nós estamos falando da psicosfera, nós vamos falar da atmosfera. Esse cidadão foi adaptado aqui, né? Mas ele está com 2 mangueiras. E, na verdade, deveria estar com 2 botijões nas costas. Um com oxigênio e o outro com gás carbônico. E, necessariamente, ele tem que estar com uma mangueira ligada. Ele não pode desligar. Ou ele está jogando no ambiente oxigênio, ou ele está jogando no ambiente gás carbônico. É assim que funciona com os nossos pensamentos e sentimentos. Por quê? Nós não conseguimos desligá-los. Ah, mas eu estou dormindo. Tá, mas você está vibrando. Você está sua essência espiritual está pensando e está sentindo. Ah, mas eu estou deprimido, estou quietinho, não mexo com ninguém. Está vibrando depressão. Então, nossos pensamentos não são inócuos. Eles estão impactando o meio ambiente. Nós vamos ver isso com vários autores espirituais. E aí nós temos que fazer as nossas escolhas. Agora há pouco, né, foi falado pela nossa irmã que para adentrar aqui, deixar as preocupações lá fora, apaziguar o coração. Para quê? Primeiro, para poder aproveitar melhor, entrar em sintonia com essa psicosfera da casa tão boa, né? Então está na mesma sintonia, porque senão a gente não vai se ligar, e inclusive para ajudar que essa psicosfera fique assim, que o ambiente aqui esteja adequado para aqueles ainda mais necessitados que nós, que aqui vem buscar um lenitivo. Pode mudar, Luiz? Então, eu disse que nós traríamos os autores espirituais, e o primeiro que nós trazemos, claro, Emmanuel. Esse livro, gente, ele é muito importante. Chama-se Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier. Esse livrinho, quem aqui conhece? Levanta a mão. Quem já leu, quem conhece esse livro? Pouca gente. Eu vou falar uma coisa que está na introdução do livro. Eu tenho certeza que eu vou estimular muita gente aqui a ler. A introdução, Emmanuel diz mais ou menos assim: perguntou-me um coração amigo se tínhamos na erraticidade algum curso, alguma apostila que preparasse as almas que estão em trânsito para o berço. Quem são as almas que estão em trânsito para o berço?
os espíritos reencarnantes. Em outras palavras, me perguntaram se tinha algum cursinho para reencarnar. Curso rápido de reencarnação, né? E aí, lembramos-nos desta apostila verbal, essas são as palavras que ele usa, dos cursos que eles dão lá. Esse livro é pequeno, tem 20 e poucos capítulos, cada capítulo é 1,5 páginas, 2 páginas no máximo. E o primeiro capítulo é o espelho da vida, é sobre ele que nós vamos falar. Mas é interessante, quero estimulá-los à leitura, fala sobre família, doença, morte, tudo aquilo que espera um espírito que está em vias de reencarnar, o que ele pode esperar, e é uma explicação do que é cada uma dessas coisas. É muito interessante. Provavelmente nós já fizemos esse cursinho lá e esquecemos. Então vale a pena voltar aos estudos. E aí, ele diz o espelho da vida. O que é o espelho da vida? A mente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição de diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Vê só, a nossa mente é uma pedra bruta, é um carvão negro, escuro, que estava lá no solo. Com as lapidações da vida, ele vai se tornar um diamante, vai iluminar a terra. E aí o que Cristo nos diz, né? Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Reconhecemos que o coração lhe é a face, que o cérebro lhe é a face, e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Nós vamos falar muito disso, da repercussão. Ali está dizendo das ondulações da mente, que são as ondas eletromagnéticas que nosso pensamento, sentimento, né? Emmanuel diz muito, quando fala de pensamento, é sempre amalgamado com o sentimento, e ele vai vibrando nas ondulações. E aí são faixas de vibração, e onde nós captaremos se estivermos na mesma faixa. Nós vamos ver isso adiante. Então, ele já nos diz que a mente é o espelho da vida. Eu diria mais, né? Que a mente é o princípio da vida. O Verbo se fez carne, né? O pensamento de Deus gerou o universo. E depois ele chama as suas criaturas e fala: vocês são co-criadores. Suas mentes estão criando. Cuidado, né? Cuidado com o que você quer, que você terá. Pode mudar? De novo, Emmanuel, nesse livro que na verdade é de André Luiz, mas ele também faz a introdução desse livro. Vamos lembrar que Emmanuel, o benfeitor, o espírito que estava lá sempre ao lado de Chico Xavier, ele sozinho escreveu praticamente 200 de livros, dos 500 escritos por Chico. Ele escreveu vários, ditou vários, mas coordenou todo esse trabalho. Então, nessa coordenação, muitas vezes, neste caso, por exemplo, no livro do André Luiz, é ele que escreve, ou ele que dita a introdução. E aí ele diz assim: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais. O grifo é meu. Oceano de ondas mentais. Lembra que eu falei que a gente sempre vai ter ondas, sempre vai ter a reciprocidade, estamos recebendo e doando o tempo todo. Oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Um vasto mar de vibrações permutadas. Nesse momento, nós estamos permutando vibrações. Eu posso não estar na minha consciência plena, sentindo o que cada um está passando aqui. E a recíproca é verdadeira. Vocês podem, na consciência plena, não estar captando além da minha voz aquilo que estamos
permutando, mas nós estamos permutando muito mais do que uma fala e ouvir essa fala. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Estamos o tempo todo nos afetando. Aí falam assim, mas dos espíritos obsessores, né? Ou dos nossos anjos de luz. Eles estão influenciando em nossas vidas. Mas todos estão influenciando em nossas vidas. O nosso chefe no trabalho, o nosso funcionário no trabalho, nossas famílias, no trânsito somos influenciados ou não, né? É o tempo todo. Alguns com maior grau de consciência quanto a isso, e outros na total inconsciência. Por favor, Luiz, mais uma. Aí, aqui é muito interessante. Aí já é Joana de Ângeles. Esse livro da Joana de Ângeles chama-se Após a Tempestade. E o capítulo chama-se Poluição e Psicosfera. Ali tem um pensamento dela, né? Uma frase dela que diz: o teu pensamento é fonte de vida que não podemos descurar. O pensamento é fonte geradora de vida. Por isso não podemos descurar, fazer de qualquer jeito. Nós temos responsabilidade. Somos co-criadores do universo com Deus. E aí, nesse capítulo que se chama Poluição e Psicosfera, o que ela fala? Ela menciona que os ecólogos de todo o mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora dos mares, dos rios, das matas, do ar e assim por diante. E, de fato, é uma preocupação que devemos ter. Cuidar da Mãe Terra, devolver para a Mãe Terra os benefícios que ela nos tem dado e não matá-la como temos feito, né? Já estamos revertendo isso. Mas é interessante, você pode mudar, Luiz, por favor? Que depois ela diz assim: todavia, o homem ingere a mais terrível poluição, quão irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Ou seja, é importante cuidarmos do mundo, é importante não poluirmos a atmosfera. Porém, tem uma outra coisa que o homem faz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere, olha que palavra, na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora, desarticulando de fora para dentro. Por favor, Luiz, as imagens. Então, quando somos negativos, quando estamos repetindo as notícias ruins que percebemos, as fake news, ou as verdadeiras notícias, mas que é só um aspecto, gente. Não temos que... O mal não merece comentário. Todas aquelas... O que foi lido pelo seu Goi aqui, que as palavras, como têm força, nós temos que tomar cuidado com o que passamos à frente e com o sentimento que vai conduzir essas palavras. Então, o que nós temos feito? Nós estamos poluindo a psicosfera, a ecologia psicosférica, matando nos corações das pessoas aquela réstia de esperança que ainda tinham. O espírita, que minimamente compreende a sua responsabilidade, ele não tem o direito de matar a esperança de ninguém, ou seja, cale-se quanto aos comentários ruins, seja quais forem. Mas então nós vamos ficar alienados? As más notícias, o mal não merece comentário. E por que aparentemente o mal vence, né? Porque os bons são mais tímidos. Então, a gente não fala as coisas boas, mas fala as coisas más. Fala mal do governo, fala mal do prefeito, fala mal do vizinho, fala mal dos parentes. A gente se queixa de tudo,
para poder mostrar o quão coitadinhos somos, para que as pessoas se apiedem de nós, tenham compaixão. Mas, fazendo isso, nós estamos apenas alimentando nos outros a desesperança. E por que nós não temos o direito de fazer isso? Porque se compreendemos a doutrina, nós vamos nos encher de esperança, ou não. Nós sabemos, né, Cristo nos trouxe o Consolador prometido. Nós sabemos que estão reencarnando ou reencarnando na Terra espíritos de muita luz nessa transição planetária para aumentarmos a média da vibração do mundo. Então, em todos os lugares a gente percebe crianças gênios, não só gênio de piano, gênio de matemática, mas gênios de coração, que estão contaminando, né? Estão influenciando outros corações. Não é? Podemos passar? Hamed, outro autor espiritual. Hamed afirma que vivemos onde o pensamento nos coloca e que através do pensamento, olha que importante isso, gente, criamos formas mentais que não são passivas e agem intensamente em torno do seu Criador. Quando a gente lê um livro, né, eu digo por mim, antes eu gostava muito de ler, eu falava assim, nossa, li 2 livros por semana, eu ficava devorando livros, achava isso o máximo. Só que eu perdia a essência dos livros. Então agora, com um pouquinho mais de experiência, a gente vai ficando velho, a gente pretende sorver as vírgulas dos livros, dos bons livros. E aí não podemos passar batido em algumas frases, dá uma olhada nisso. Através do pensamento, criamos formas mentais que não são passivas e agem intensamente em torno do seu Criador. Ou seja, eu falo sobre esperança, eu crio como um bonequinho chamado esperança que ele está girando em torno de mim. Por isso, quando eu falo muito sobre esperança, a hora que eu chego perto de alguém, mesmo sem falar nada, essa pessoa é consolada. Mas, se eu falo muito sobre doença e dor, se eu falar muito sobre o desânimo e a desesperança, eu crio monstrinhos assim, que têm vida própria, olha, elas não são passivas, elas agem ativamente, elas têm quase uma vida própria. E eu perco o controle sobre elas, a partir do momento que eu as dei para o universo, eu não tenho mais controle sobre isso. Por isso a importância da oração e da vigilância. Por favor, o primeiro desenho. Bom, mas só para voltar ali, é formada então uma atmosfera fluídica, ou seja, a psicosfera, o nosso meio ambiente espiritual, de acordo com a faixa vibratória relativa. Pronto, acho que já está ficando claro o que é psicosfera, não é? É o nosso meio ambiente espiritual, é a atmosfera espiritual, é o hálito da alma. E aí, nós estamos no meio ambiente de acordo com a faixa vibratória. Essa imagem aqui, quem reconhece? André Luiz no umbral. Isso daqui no filme Nosso Lar. É o André Luiz no umbral. Por que aí existe umbral? Quem cria o umbral? As mentes perturbadas criam o umbral. Ele estava com a mente perturbada, vibrou pesado, com peso na consciência, sentimento de culpa, também talvez de mágoa e outras coisas. Então a psicosfera dele era bastante pesada e os iguais se atraem e ele cai lá no umbral e ele fica ali. Pesado, ele não consegue se levantar, o raciocínio fica lento, é difícil, mesmo que ele conheça um Pai Nosso, é difícil ele conseguir fazer a oração, porque ele está vibrando pesado. Mais um desenho, uma imagem. Mas aí ele consegue, pelo esforço, ele eleva o pensamento um pouquinho. Aí consegue ver os benfeitores espirituais. E nós sabemos, pelos relatos dos livros, dos próprios espíritos, que no umbral,
Muitas vezes, as equipes socorristas, elas caminham pelo umbral e não são vistas. Por quê? Eles são mais fluidos. Os espíritos que estão no umbral, eles têm um olhar para ver coisas mais pesadas. Eles não veem as coisas leves. Então, esses benfeitores são vistos por ele, mas não necessariamente vistos por outros que estão perto dele. E ele é resgatado, mais um, por favor. E aqui já é o mesmo André Luiz, já em nosso lar. Limpa os seus pensamentos, limpa os seus sentimentos e está com uma feição muito mais tranquila, não é? Num jardim, escutando uma palestra, no ar puro. Mas alguém se lembra o que acontece com ele quando ele insiste em querer visitar a casa que ele julgava ser dele ainda? Porque nós não temos nada, nem o corpo físico. É tudo empréstimo. Já que ele estava lá, a casa agora era de quem estivesse na casa. Mas ele insiste em ver a minha família. E quando ele chega na casa e vê a esposa dividindo o lar com uma outra pessoa, o que acontece com ele? Novamente o pensamento o leva para o umbral. O ciúme, o orgulho ferido, o apego, ou seja, as coisas do ego, não do espírito imortal. E aí ele vai para o umbral, porque o pensamento dele ficou pesado de novo. Mas aí ele já estava um pouco mais esperto, bateu lá e... Não, pediu desculpa, limpou as besteiras da mente e voltou para o nosso lar. Fica claro que isso não é história da carochinha, que isso é o que acontece nas nossas vidas, não é do livro do André Luiz. Isso acontece conosco o tempo todo. Mais uma, Luiz, por favor. Falamos dos autores espirituais. Agora nós vamos falar do que a ciência humana trata desse tema. E aí nós trazemos Carl Gustav Jung, em particular esse livro dele, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Por favor, mais um. Esse é o cidadão. Arquétipos são conjuntos de imagens primordiais originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenadas no inconsciente coletivo. Podemos traduzir esse inconsciente coletivo como uma grande nuvem. Nós vamos falar um pouco mais aqui na frente, na nuvem do Google. Essa palestra está arquivada na nuvem do Google. Eu posso captar aqui pelo meu celular, pelo tablet. Se eu estiver no Japão, eu acesso um computador ou meu celular do Japão e eu acesso a palestra. Ela está gravada lá. Da mesma forma, os arquétipos estão gravados nesse inconsciente coletivo, nesse mar de pensamentos e vibrações que Emmanuel se refere lá atrás. Não é? Pode virar? Aí nós temos Robert Sheldrake, um biólogo inglês. Mais um para ver a imagem dele. Opa! Esse é o Robert Sheldrake. Não. Você correu com isso, Luiz. Perdeu a graça, mas tá bom. O Robert Sheldrake, não sei se é assim que se fala, é esse cidadão aqui, não é aquele lá não. E ele fala sobre os campos mórficos, estruturas que se estendem no espaço-tempo e moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas do mundo material. E ele fala e faz isso pela ressonância mórfica. Olha que interessante. Nós falamos que o pensamento é pelas ondas, não é? Que caminham. Os autores espirituais todos falando dessa mesma maneira. E esse cidadão, biólogo inglês, ele também fala que o campo mórfico, o que é mórfico? É o que dá forma. Então, o nosso pensamento cria, lembra Hamed? Uma forma pensamento que tem vida própria e que depois, na ressonância, ele acaba influenciando as outras pessoas. Graças a esse pensamento, esse biólogo, ele desenvolveu a teoria do 100º macaco. O que significa isso? Um macaquinho numa ilha qualquer, um pouco mais inteligente que os outros, acaba descobrindo uma ferramenta para quebrar uma fruta. O outro macaquinho, o priminho dele, vê aquilo e aprende. O outro vê e aprende.
E quando 100 macacos aprendem, e 100 aí, claro, é um número hipotético, uma massa crítica, quando esses 100 macacos aprendem, outros macacos, mesmo sem ter visto, aqueles que estão do outro lado da ilha, e às vezes até numa ilha próxima, também aprendem. Por que que nós trouxemos essa experiência para cá? Quem aqui quer ser o 100º macaco na transição planetária? O que acontece? Emmanuel está reencarnado. Divaldo ainda está por aqui. E assim por diante. Temos muitos espíritos de luz, como disse antes, encarnados aqui na Terra. Muitos deles vibrando, não vibrando mais na faixa vibracional do mundo de expiações e provas. Seus corações já estão limpos, seus pensamentos já são mais elevados, e eles já estão vibrando numa faixa maior, que seria o mundo de regeneração. E a hora que 100 macacos, ou 100 de nós, ou uma massa crítica suficiente, vibrarmos na mesma sintonia, nós damos o ajuste necessário. Claro, a natureza não dá saltos, mas nós damos o ajuste necessário para que aconteça finalmente a transição planetária. Claro, transição, o próprio nome diz, é uma faixa, né? Que hora que acaba o dia e começa a noite? Às 6 da tarde? Estava totalmente claro e ficou totalmente escuro? Não, não é assim que funciona. Existe o período da transição. Mas nós podemos acelerar este período ou retardá-lo, dependendo de como estaremos contribuindo para a psicosfera fluídica da Terra. Como? Com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por favor, Luiz. As conexões. A transmissão, ela pode ser mente a mente. Então, eu estou pensando na mesma sintonia que o Gui, e nós dois estamos sabendo o que está acontecendo aqui, só nós dois, a princípio, porque estamos sintonizados. Mas, pode mexer mais uma? Ela sempre influencia a nuvem. Por quê? Por mais que eu esteja sintonizado com alguém, por mais que eu faça uma ligação para o telefone celular da minha esposa, que ali está, eu ligo para ela, as ondas eletromagnéticas desse telefonema estão por aí e um governo espião pode captá-la. Não é assim que funciona? Essa semana saiu uma notícia que o WhatsApp tinha uma falha de segurança, que governos de vários países, eles conseguem entrar no seu celular, mesmo desligado, ele consegue entrar no seu celular, olhar pela sua câmera e escutar. Você está com o celular aqui, em cima da mesa. O áudio dele eles estão ouvindo. O que nós estamos conversando aqui, eles estão ouvindo. E estão vendo pelo vídeo também o que a câmera estaria filmando. Tá? Isso saiu essa semana. É muito interessante, pode passar, Luiz, porque nós vamos nós vamos falar um pouquinho aqui do como a tecnologia, pode clicar mais um, ela nos ajuda a entender o que já fazemos, mais um, e nos estimula a fazermos coisas que acreditamos não poder. Nós vamos mostrar aqui rapidinho, por causa do tempo, esse paralelismo entre o que aprendemos no Espiritismo e o que está acontecendo no mundo tecnológico hoje. Nós estamos afunilando, para aqueles que tinham dúvidas sobre transição planetária, se estamos próximos dos tempos, né? Essa dúvida vai acabar. Vamos lá. Eu falei do telefone, vamos falar de novo do telefone. Quanto da nossa mente, quanto do nosso cérebro nós usamos? Muito pouco, 10%. Né? Os cientistas não têm lá um número exato, mas vamos falar 10%. Dessa máquina poderosa, que é uma máquina, que eu disse cérebro, não mente, que a mente está no espírito, nós usamos muito pouco desse cérebro. E por que usamos pouco? Aqui tem uma faixa, nem todos lá de trás vão ver, mas aqui tem um piso claro, e tem uma faixinha escura aqui. E eu vou andar por essa faixa.
Mais ou menos, porque tem um degrau aqui, eu ando meio... Essa faixa de 20 centímetros, quase qualquer um de nós, se não tiver dificuldade de caminhar, vai conseguir andar aqui, para lá e para lá, não é? De 20 centímetros a gente consegue andar. Se ela tivesse 50 centímetros, a gente anda de olho fechado, não é? Mas e se essa mesma faixa de 50 centímetros estivesse a 200 metros de altura? Você tem um precipício de 200 metros aqui, outro de 200 aqui. Você caminha por esse murinho aqui? Não, né? A maioria de nós não. Por quê? Porque a mente trava. Porque a gente não se considera mais capaz. Mas como assim? Eu sou capaz de andar nessa faixa. Mas a gente acha que não é capaz. Assim é com as coisas, com esses 90% que a gente não usa. Então vamos lá. Nós já identificamos que o pensamento ele vai por ondas eletromagnéticas que não tem barreira para eles, não é isso? E como que o celular funciona? Ondas eletromagnéticas. Então eu vou ligar para minha esposa. Eu digito o número dela e ela atende. Eu estou ensinando para a minha mente que é só fazer isso. A minha mente daqui a pouquinho vai saber que ela também pode ligar para a esposa sem usar o celular, telepaticamente, não é? E tantas outras tecnologias. Nós vamos mostrar aqui, por exemplo, eu falei da nuvem. Pode mudar mais um, Luiz, por favor? Aqui. Eu disse que essa palestra está nos arquivos do Google. Então, ele tem um computador, um celular, um tablet, tudo ligado naquele monte de informações, certo? Então, eu fiz a palestra em casa e salvei na nuvem. Antes eu salvava naqueles disquetes de papel, depois nos disquetes, depois no pendrive, mas isso tudo a gente pode perder. Então, agora fica mais fácil, a gente salva na nuvem. E aí, eu cheguei no escritório e lembrei, eu acho que eu vou pôr aquela foto. Abro aquela nuvem e ponho. E assim por diante. Então, eu já posso acessar essa nuvem de onde eu quiser. Por quê? Porque eu tenho a senha. Eu posso dar a senha para algum, vai acessar os meus arquivos, não posso? Muito bem. Eu também tenho os grupos de WhatsApp. Desde que estejam todos convidados, estão todos no grupo. Um que coloque uma mensagem lá, todos não recebem. Entendem o paralelismo? Nós estamos falando da nuvem do Jung, do Herbert Sheldrake e de todos aqueles autores espirituais, que o pensamento de um está influenciando em todos. O bom dia que você manda no WhatsApp para o grupo, todos recebem. Nem todos recebem aquilo como um bom dia. Às vezes ele se incomoda com aquilo que está caindo muita mensagem para ele, né? Mas é um problema de cada um. Pode virar mais uma? Então, vamos lá. Os nossos arquivos, nós tínhamos falado dos arquivos virtuais, né, tecnológicos, e agora nós estamos falando dos nossos arquivos psíquicos. Essa mente está cheia de informação. É a mesma coisa. Esse monte de informação tem uma senha. Então, do mesmo jeito que eu poderia emprestar a minha senha para qualquer um de vocês acessar os meus arquivos virtuais, aqui também tem uma senha. Mas qual é a senha? É a faixa vibracional. Aquele que estiver vibrando na mesma faixa que o outro, consegue captar a informação que está na mente daquele outro. Vamos dar um exemplo prático? Eu não lembro se foi na década de 80 ou 90, mas teve uma corrida entre os cientistas para isolar o vírus da AIDS. Então, por 10 anos, 15 anos, todos os cientistas do mundo todo estavam lá tentando isolar o vírus da AIDS. Coincidência não existe. Na mesma semana, talvez com 2 dias de diferença, um grupo de cientistas num determinado país, eu não me lembro, vamos dizer que seja os Estados Unidos, e um outro grupo de cientistas, talvez da Europa, descobriram na mesma semana. Por que será? Será que não é porque eles estavam totalmente dedicados àquilo e pensando fortemente, então quando ele pensa naquilo, ele está mandando para aquela nuvem, e o outro está na mesma sintonia e acaba captando? Então, um descobriu
a fórmula da esquerda aqui, o outro descobriu a fórmula da direita lá, a fórmula da direita subiu, a da esquerda subiu, desceu para os dois, e os dois completaram a equação. Ainda no tempo da guerra, aquilo que eu tinha mencionado no início sobre a telepatia, um soldado, se eu não me engano, foi com Churchill que isso aconteceu. Churchill estava olhando para um general alemão, e aí o soldado entrou e falou, mas o que você está aí, admirando o adversário? Ele falou, não, eu estou tentando entrar em contato com ele para saber o próximo passo. Apesar de inimigos, ele admirava a competência do outro e poderia até entrar em sintonia com o outro para tentar entrar na mente do outro e saber o que o outro estaria fazendo. Podemos andar, Luiz? Senão não vai dar tempo. A mesma coisa nos grupos do WhatsApp, tá? Pode ir. Aí. Vamos andar. Mais um. Onde está o seu templo? Vamos lá. Vale a pena trazermos aqui o nosso pastor Cláudio. Quem conhece o pastor Cláudio? Você conhece? Pouca gente. Vocês são tímidos, hein, gente? Estou perguntando para os encarnados. O pastor Cláudio, ele é um humorista, né? Mas é um bom pastor evangélico. Ele, contando piada de uma forma muito engraçada, ele fala de muita coisa muito positiva. Às vezes ele exagera um pouquinho, mas ele fala com muita propriedade sobre alguns assuntos. Em especial isso que eu vou falar aqui para vocês agora. Eu peguei no YouTube uma fala dele que dizia mais ou menos assim, eu não vou tentar imitá-lo, porque ele é muito engraçadinho, ele tem um jeito todo especial de falar, né? Mas ele fala mais ou menos assim, que ele tinha ido numa casa, né, numa igreja de um outro pastor, a igreja muito cheia, e ele foi convidado, estava sentadinho ali, e o pastor conversando, e aí o pastor fez uma apresentação também, como essa que eu estou fazendo, só que ali na tela ele coloca a Globeleza dançando nua. E a Globeleza ficou dançando nua por 1 minuto. Esse minuto parecia uma eternidade. E aí o pastor Cláudio dizendo que as irmãzinhas de fé, todas se abanando, com bombinhas de oxigênio, passando mal por ver tudo aquilo, todo mundo incomodado, e o pastor fala assim, quem está incomodado, levanta a mão. E o pastor Cláudio fala, nossa, aí tem pegadinha, porque eu conheço esse cara é bom. Aí ele queria levantar as 2 mãos, sentou na mão para não levantar, e o pastor insiste e diz assim, vocês estão incomodados porque aqui é a casa de Deus? Aqui é um lugar sagrado e isso não combina com o ambiente? É isso que vocês imaginam que ele deve ter falado? Se eu tivesse trazido aqui essa mesma cena, como vocês se sentiriam? Incomodados, provavelmente. Por quê? Porque aqui é um lugar sagrado. Aqui é a casa de Deus. Aí o pastor diz assim, e a casa de vocês não é de Deus? Porque ela passa lá 10 vezes por dia e vocês não se incomodam. Aqui não pode, lá pode. Aqui é a casa de Deus, lá é de quem? Do outro. É para a gente refletir. Como nós estamos com tempo curto e o filminho não está muito bem filmado, que foi pego da internet, nós não precisamos clicar nele. Eu vou só contar aqui, esse cidadão de branco é o Chico Xavier, no filme sobre a vida dele. E aí, Chico, esse pedacinho do filme, é quando o pai de Chico quer fazer dele um homem. Lembra que nós estamos lá na década de 20 a 30? Ele um adolescente, quase um homem. Então, o pai o leva para a casa de tolerância. Essa cena, o pai está falando com a gerente do local, dizendo para que ela arrume uma menina para fazer dele um homem, e ele entra com essa menina lá para dentro, enquanto a cena fica aqui com o pai e a gerente. E aí eles escutam um burburinho lá dentro, e eles vão ver o que é. Quem assistiu o filme? O que é? Eles estão em roda, o Chico e algumas meninas, de mãos dadas, rezando o Pai Nosso. Então, onde é a casa de Deus? Onde é o templo de oração? Se não nos nossos corações. Diferente do pastor, né? Ou dos irmãozinhos de fé, que se incomodaram, e provavelmente nós também estaremos incomodados,
Mas e nas nossas casas? Como que é? Qual é o ambiente que vocês estão sentindo nesse momento nessa casa? É algo de perturbador ou de bom? Está suave, está sutil? Provavelmente o seu Gui poderia ter dito assim: agradecemos a equipe espiritual que desde o período da tarde limpou o ambiente, transformou esse ambiente para que ficasse bom e saudável como está, não é? E teria dito com muita propriedade. Então quer dizer que o responsável por esse ambiente estar em paz são os benfeitores espirituais? Só? E se todos nós estivéssemos entrados aqui perturbados, se estivéssemos contando piadas, se estivéssemos com pensamento negativo ou falando mal do governo, o que aconteceria com o ambiente? Significa que a paz que estamos sentindo aqui é responsabilidade nossa. Nós somos os co-criadores do universo. Nós estamos criando essa psicosfera nessa casa. Principalmente aqueles que aqui vêm mais vezes, né? Eu estou só de passagem. Então, vamos pensar nisso. E vamos fazer dos nossos lares uma extensão do centro espírita. Pode mais um? Somos co-criadores. Portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo-nos também de todo o peso e do pecado que facilmente nos envolve e corramos com a perseverança a corrida apresentada a nós. Isso está na carta aos Hebreus, de Paulo, né? Ele tinha muito esse hábito de... Ele era um atleta, então ele, nas palavras dele, essa corrida apresentada a nós. Ele era um corredor de biga. E que corrida que é essa, né? Que senão a ganhar a vida, né? Pode ir mais um pouco? Então, em cada momento das nossas vidas, nós temos que fazer de conta que estamos aqui. Porque quando nós estamos aqui, nós colocamos uma máscara de bonzinhos. Desculpa, né? Pelo menos lá na minha casa é assim. Eu saio da minha casa meio ruinzinho, quando eu chego lá no centro, boto a minha máscara de bonzinho e falo: ô irmão, ô Goi, como eu gosto de ser Goi. Não é assim que a gente faz? Mas a gente tem que fazer isso o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida. Estar em oração e vigilância. Mais um? Nós somos co-criadores. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso está em Mateus. E vamos ver se tem alguma anotação especial que eu possa ter me esquecido. Nós estamos chegando no final, tá, gente? E aí está o mundo. Ele está sendo feito ainda, né? Mas nós também estamos fazendo. E aí, eu quero saber, com que tintas estamos pintando o nosso mundo? Quais são os programas que assistimos na televisão? Nós estamos alimentando o nosso espírito de quê? Das novelas, dos programas chulos, dos filmes de violência, porque assim nós estamos alimentando nossa alma para dizer que o mundo é isso mesmo, que é chulo, violento. Nós estamos alimentando a sexolatria, o consumismo. Qual é o teor das nossas conversas? Nós estamos conversando sobre Jesus e seus ensinamentos? Ah, mas aí vão achar que eu sou fanático e não deveríamos sermos torcedor do Corinthians fanático. Eu posso ser vibrar fanaticamente pelo amor de Cristo, não? Por que essa vergonha? Por que a vergonha de ser feliz? Por que a vergonha de ser bom? Não é? E o que prende a nossa atenção? E aí, nós vamos lembrar do Haroldo, quando ele diz, né, alguém perguntou para o Haroldo Dutra, o que fazer com esse país com tanta corrupção, com tanto assim, e Brasília desse jeito? E ele diz assim: começa limpando o seu coração, depois a sua casa, depois o seu centro espírita. Porque a revolução que se dá, ela é centrífuga. Ela é centrífuga, não é centrípeda. Ou seja, nós vamos mudar o mundo de dentro para fora. É mudando o homem que mudaremos o mundo. Não é? Essa é a nossa responsabilidade na transição planetária. Mais um vídeo, por favor.
Essa é a nossa grande missão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que vem de encontro com todos os ensinamentos de Kardec e os espíritos, que é pela transformação, pela reforma íntima, é que vamos conquistar a nós mesmos para podermos conquistar o mundo. E aí, essa pergunta me envergonhou. A pergunta não, a resposta. Porque no capítulo lá das leis morais e de ser um homem bom e assim, no Livro dos Espíritos, na pergunta 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E olha a resposta dos Espíritos. Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Somos co-criadores, certo? Deus fez 99% de tudo que é bom nas nossas vidas e falou, mas esse 1% é por sua conta. Basta um pequeno esforço para você fazer isso. E nós estamos há séculos empurrando isso com a barriga, insistindo no sofrimento e nas dores no mundo. Mais um. Essa é a nossa trajetória espiritual. Nós todos nascemos simples e ignorantes, passamos já por mundos primitivos, nós já tivemos uma transição planetária. Já passamos do primitivo para o de regeneração, pelas expiações e provas, e agora nós estamos em vias de uma nova mudança. Que mundo queremos fazer para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos? Nós queremos estar aqui quando a Terra for um mundo de regeneração, ou no chupão lá, continuarmos no mundo de expiações e provas em outro lugar, porque estamos naquela vibração. Você pode clicar na musiquinha aí, por favor, Luiz? E aí, nós vamos encerrar. Meio que com um resumo, é só clicar na flechinha da esquerda aí. Se não aceitas do mundo as injustiças e aflições, comece em você as mudanças necessárias, trocando os seus desejos, vícios e paixões por nobres sentimentos, iluminando a indumentária. Se não mais se conforma com o mundo de provas, seja o agente da luz, da transformação, pratique o Evangelho, leve a boa nova e ajude a abrir as portas do mundo de regeneração. O apóstolo dos gentios lançou a boa semente. Na carta aos Romanos diz com muita propriedade: não vos conformeis com este mundo de iniquidade, mas antes transformai-vos renovando a própria mente. O mesmo Paulo, em outra carta, nos fala do fermento, que azedando toda a massa é causa dos tormentos. Pede para limparmos todos os sentimentos, e Kardec nos avisa: é chegado o momento. Que o hálito de sua alma seja doce e perfumado, de sentimentos nobres, de amor, de caridade. Use a psicosfera para aumentar a claridade e ver seu coração finalmente transformado. Uma boa noite e muito obrigado.